Sair da zona de conforto sempre traz um incômodo característico, até porque o indivíduo costuma ter dificuldade em lidar com mudanças. O ano de 2020 trouxe ainda um desafio coletivo, empurrando a sociedade inteira de volta aos lares em razão da pandemia. Dentro de si, dentro de casa e, acima de tudo, parte de um todo, com um olhar atencioso e coletivo, não mais havendo espaço para o individualismo. O que esperar de agora em diante? A tecnologia está se tornando imprescindível para a manutenção de atividades indispensáveis para a sociedade. A advocacia assume um papel ainda mais importante na manutenção da ordem. A OAB Bahia ressignificou suas ações e continua adotando medidas para acolher a classe e minimizar os impactos decorrentes do momento que vivemos. E a sua participação é fundamental para construirmos uma advocacia cada vez mais forte. Desejamos um excelente congresso. Estamos iniciando mais um painel do nosso evento. Estamos no painel 32, com o tema Acesso à Justiça, Pandemia e Garantias Processuais. Palestrantes que irão ministrar hoje muito conhecimento para todos nós. Eu convido a palestrante Paula Sarno. O mini currículo dela, né, que para mim é quase uma enciclopédia. A doutora Sarno, ela é mestre e doutora pela UFBA, professora de processo civil pela UFBA e da Faculdade Baiana de Direito, também advogada e sócia do escritório Lago e Sarno Advocacia. Doutora, a senhora encontra-se com a palavra. Muito obrigada, Cíntia. Uma boa tarde a todos e a todas que estão aí nos assistindo, nos acompanhando. É um prazer enorme fazer parte desse evento da nossa OAB Bahia, mais ainda integrando uma mesa aqui na companhia da doutora Cíntia Neves, que tive o prazer de conhecer hoje, e do meu querido amigo Antônio Adonias. Estamos aqui, não é, em tempos de pandemia, no home office, então qualquer barulhinho doméstico já está integrado aos nossos eventos. Enfim, e o nosso objetivo hoje é falar sobre o acesso à justiça, não é, Cíntia? Eu tinha conversado com a Adonias, eu não ouvi bem, interrompeu um pouco no início, e eu combinei com a Adonias de que eu abordaria a tipicidade da execução nesse contexto. Pois bem. Doutora, Oi. Só interrompendo a senhora um minutinho para dar um aviso aos nossos ouvintes. Gente, hoje não estará no nosso painel o grande professor, né, Fred Didier. Ele teve um probleminha pessoal, precisou se ausentar, mas continue com a gente, conosco, que teremos muito conteúdo, né, com grandes nomes, e será bom para nosso conhecimento. Obrigada. Pode continuar, doutora. Obrigada, Cíntia. Pois é, infelizmente o Fred não pôde comparecer, né, que ele teve um pequeno contratempo de saúde, mas a gente está aqui, né, Adonias? Estamos segurando a peteca e esperamos trazer um conteúdo, como colocado pela doutora Cíntia, que contribua de alguma forma, né, para a formação aí dos conhecimentos e a informação de todos e todas. Bem, então o objetivo de hoje é falar sobre a tipicidade o meu objetivo é falar sobre a tipicidade da execução. É um tema que se coloca com muita pertinência, né, com o CPC de 2015, né, que renovou e intensificou as discussões em torno desse tema, com a inserção do 139, inciso 4 do CPC, né, que foi um dispositivo que veio admitir também o uso de medidas atípicas de execução para as obrigações pecuniárias de pagar quantia. É um dispositivo curioso, porque foi um dispositivo que, ao invés de ser inserido no contexto do livro dedicado à execução,
né, ou do cumprimento de sentença, enfim, dentro do regulamento da execução, no nosso código, ele foi colocado ali escondidinho, sorrateiramente, na parte geral do código, no capítulo dos sujeitos processuais, né, no regramento dos poderes, deveres e responsabilidades do magistrado, e passou desapercebido por muita gente, que só despertou para aquela regra nova, nesse particular, depois de algum tempo do CPC entrar em vigor. E que tem gerado muita polêmica, muita discussão na doutrina, na jurisprudência já há algum tempo, né? E é tão forte a polêmica que até hoje ela perdura, né? E há poucos dias, por exemplo, tivemos um julgado do STJ, mais um julgado do STJ, sobre essa temática, né? Firmando posições em torno dessa temática. Enfim, uma temática da ordem do dia. Bem, a atipicidade das medidas executivas nem sempre foi admitida no nosso ordenamento, né? Na verdade, originariamente, sobretudo numa fase correspondente à do Estado liberal, o que predominava era o princípio da tipicidade, ou seja, o nosso magistrado ele só podia utilizar medidas típicas de execução, expressamente previstas em lei. E isso era uma forma de limitar o poder do juiz para evitar que ele incorresse em qualquer tipo de abuso ou arbitrariedade. E isso tinha uma razão de ser, claro, proteger a liberdade do devedor, a intangibilidade da sua vontade, né, para que o magistrado não pudesse interferir abusivamente nesse contexto, garantir um devido processo legal formal, ou seja, que o magistrado só pudesse agir dentro dos limites do quanto previsto no ordenamento jurídico brasileiro, respeitando as formalidades previstas no nosso ordenamento e, portanto, a tipicidade da execução. E isso, sem sombra de dúvidas, também vinha garantir uma maior segurança e previsibilidade do que poderia ocorrer na execução para o executado, porque aquele que era executado, ele já entrava na execução ciente do que poderia ocorrer com ele, uma penhora, uma expropriação, a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes, um protesto da sentença, né? A depender do tipo de dívida, poderia ocorrer uma prisão civil. Isso, sem sombra de dúvida, contribui para a segurança jurídica no ordenamento jurídico em questão. Só que, com o tempo, foi se percebendo que essas medidas típicas de execução, elas, muitas vezes, eram muito onerosas, muito custosas, demoradas, ineficientes, não conseguiam garantir o resultado realmente almejado, né? Um resultado justo, efetivo, como desejado. Então, sentiu-se a necessidade de se dar mais poderes executivos para o juiz, né? Do juiz concentrar mais poder executivo, de modo que ele pudesse fazer uso também de medidas de execução criadas por ele. Medidas, portanto, atípicas, que não estivessem expressamente previstas em lei. E a partir de então, já num contexto de welfare state, de estado de bem-estar social, que acontece esse movimento de se conferir ao magistrado um poder geral de efetivação, né? Admitindo-se que ele, ao lado das medidas típicas de execução, também pudesse se valer, pudesse utilizar medidas atípicas de execução, que não estivessem expressamente previstas em lei, né? E isso já vem, esse poder conferido ao magistrado já vem com outra pegada, né? Aqui já se vem garantir ao magistrado um poder maior de flexibilização do procedimento, para adaptar o procedimento às necessidades do caso concreto, né? Qual é a medida de execução que vai funcionar nesse caso concreto? Né? É a interdição dos elevadores da empresa para ela cumprir a obrigação, como a gente já viu ocorrer aqui na Bahia? Né? É isso que vai funcionar? Né? Então, o magistrado tem essa oportunidade, esse poder, de muitas vezes por sugestão do próprio advogado, de criar uma medida que se adapte, se adeque melhor à situação concreta, né? Garantindo também uma adequação jurisdicional, uma adaptabilidade do procedimento, né? Uma efetividade maior da tutela jurisdicional, enfim, né? Vem com suas vantagens, né? E sem falar na possibilidade de se garantir mais boa-fé e cooperação, porque o juiz vem com esse poder de garantir que a parte respeite as decisões do juiz, e coopere e contribui também para o resultado justo e efetivo do processo.
né, combatendo aí atos atentatórios à dignidade da jurisdição, o desacato à ordem do juiz. Aqui no Brasil, essa atipicidade da execução, ela não foi uma novidade do CPC de 2015, como de conhecimento de todos. No CPC de 73, no 461 e 461A, a gente já tinha 2 dispositivos que consagravam a atipicidade da execução para as obrigações não pecuniárias, o fazer, o não fazer, o dar coisa distinta de dinheiro, dispositivos muito bem-vindos, né, bem discutidos, pensados, aplicados, com uma dose razoável de equilíbrio, né, com a preocupação de toda a doutrina e dos magistrados de dizer para o magistrado que quando o dispositivo de lei dizia que o juiz poderia se valer da medida necessária, atípica, não prevista em lei, o magistrado deveria buscar uma medida adequada para alcançar o fim visado, uma medida que realmente fosse necessária, né, e que não causasse um gravame tão grande ao executado, né, uma medida razoável, proporcional à luz do caso concreto, né, atenta à proibição de excesso, que não aniquilasse núcleo de direito fundamental, enfim, já havia toda essa preocupação, encarada com uma certa naturalidade, né, na nossa doutrina e nos nossos tribunais. Até aí, tudo bem. Naquela época, a gente não tinha previsão de atipicidade da execução para pagamento de quantia, para pagamento de pecúnia, né, quantia em dinheiro. Mas a gente tinha, assim, uma doutrina minoritária, e eu posso aqui nomear Mitidiero, Marinoni, Marcelo Lima Guerra, e eu ia atrás deles naquela época, já tenho até um artigo daquela época sobre isso, que defendia uma interpretação sistemática do regramento da execução de quantia, à luz do 461 e 461A, e constitucional, à luz dos princípios da igualdade, da efetividade, para defender também a atipicidade da execução de quantia. Né? A igualdade por quê? Ora, se o credor de obrigações não pecuniárias poderia ser beneficiado com medidas atípicas, por que não o credor de obrigações pecuniárias não poderia? Ainda mais quando essas obrigações pecuniárias envolvessem, né, um bem valorosíssimo, um direito fundamental de primeira linha que a gente não pudesse, né, deixar desassistido, nem sempre é uma questão patrimonial que está em jogo. Né? E também em nome da efetividade da execução para o credor de quantia. E já se vinha, uma doutrina minoritária, vinha admitindo isso. Eu lembro que na época eu encontrei um julgado do Supremo, em sede de recurso extraordinário, que eu não tenho o número aqui em mente, impondo multa diária para forçar o pagamento de quantia, sem enfrentar qualquer discussão, mas espontaneamente adotando essa medida como uma medida atípica naquela época. Então não era algo que estivesse totalmente ausente do plano de discussão, mas não estava na lei. Aí veio o CPC de 2015 e, além de manter a atipicidade de execução, da execução para as obrigações não pecuniárias, no 139, inciso 4, veio e inseriu essa nova regra, né, dando ao juiz o poder de impor medidas atípicas também para dar cumprimento a obrigações pecuniárias. E, repito, curioso, porque não está no regulamento da execução, na parte em que se regra a execução do nosso código, né, está dentro da parte geral, num capítulo dedicado a sujeitos processuais no regramento dos poderes do juiz. Foi realmente inserido ali, escondidinho, sorrateiramente, porque ele expressa uma visão de minoria, que era de minoria. E, certamente, se ele tivesse uma visibilidade maior, ele teria alguma dificuldade, pelo menos uma dificuldade maior de passar. Né? E coloco isso não porque seja contra ele, até porque, como já disse, antes mesmo do CPC de 2015, eu era favorável a esse dispositivo. Só que ele foi inserido dessa forma curiosa no CPC de 2015 e gerou uma reação da doutrina e da jurisprudência e dos nossos tribunais jamais vista antes, quando prevista essa regra para as obrigações não pecuniárias. Um verdadeiro alvoroço se instalou na doutrina e na jurisprudência dos tribunais brasileiros, não digo na jurisprudência, mas nos tribunais brasileiros. A doutrina se arvorou a propor a imposição de medidas, assim, de razoabilidade, proporcionalidade, de legitimidade questionável, que eu posso dizer até serem limítrofes, né, nesse contexto, e muitos juízes
abraçando essa ideia, né? E a questão já está chegando no STJ, a gente já tem precedentes do STJ sobre esse assunto, né? Cassação de passaporte, suspensão de carteira de motorista, cancelamento de cartão de crédito, corte de fornecimento de energia elétrica, né? Dentre outras medidas, mas assim, medidas que colocam seriamente em jogo o questionamento, né, da sua constitucionalidade, da sua razoabilidade, da sua proporcionalidade, né? Medidas que colocam em xeque e em risco direitos como direitos de ir e vir. E, portanto, reacendendo de forma muito mais intensa a discussão sobre como devemos encarar esse poder do juiz. É um poder, digo e repito, que me agrada. E agrada, hoje, percebo um número muito maior de processualistas do que aquela época, né? Afinal, o magistrado está ali com esse poder de flexibilizar o procedimento, né, de adaptá-lo ao caso concreto, de garantir uma maior cooperação e lealdade no processo, de dar um tratamento igualitário também ao credor de quantia, mas que gera riscos de que o magistrado, embarcando, né, nessa onda doutrinária de propositura de medidas tão, digamos, extremas, ao menos na minha visão, incorre em arbitrariedades, em excessos, né, que não se justifiquem no caso concreto. O STJ, por exemplo, chegou a analisar um tempo atrás uma situação em que se requereu, se eu não me engano, a Adonias pode até me corrigir, se eu estiver errado, eu acho que foi passaporte, Adonias, eu acho que foi cassação de passaporte, se eu não me engano, ou foi suspensão de CNH, acho que foi passaporte. E ele considerou que naquele caso concreto a medida não se justificava, mas em opter dictum, assim, de passagem no julgado, disse que, em tese, aquilo não era proibido, não. Pode ser que em uma situação concreta, realmente, se venha a admitir a possibilidade de uso dessa medida. Então, o grande desafio, hoje, para quem pensa à luz desse dispositivo, é a gente buscar limites, impor limites, né, para esse poder do magistrado de criar medidas de execução, ou simplesmente se valer de medidas criadas por outros juízes ou pela doutrina, né, a cada caso concreto. Sem sombra de dúvidas, esse é o grande desafio hoje. E, sim, cabe ao pensador do direito e do processo, né, conceber diretrizes, pensar em diretrizes, né, que devam ser consideradas pelo magistrado na hora da construção da sua decisão, que vai ser fonte da jurisprudência em torno da matéria, né? Até porque essa é uma regra ampla, uma regra que se aplica a qualquer tipo de execução, né, de título judicial, extrajudicial, de decisão definitiva, provisória, né? É uma regra que permite o uso de medidas atípicas, tanto de coerção direta ou indireta, em que pese, e o Leonardo Greco chama muita atenção a isso, o problema maior gira em torno das medidas de coerção indireta, né, de pressão psicológica, aquelas que pressionam psicologicamente o devedor, né, para que ele se sinta compelido a, com seu próprio comportamento, a cumprir a obrigação. São elas que geram mais polêmica, sobretudo quando a gente considera que o que está em jogo é a obrigação pecuniária, né? Enfim, estamos aí com esse grande desafio, né? O Daniel Assunção Neves, ele levanta uma bola que me faz lembrar de uma lição carlenutiana, né? E que me parece muito pertinente e que também tenho visto transparecer na jurisprudência do STJ, também ser incorporada na jurisprudência, nesses precedentes que têm já saído lá do STJ, que é a seguinte reflexão: essas medidas de coerção indireta, né, que pressionam psicologicamente, coagem o devedor, né, a cumprir a obrigação com o seu próprio comportamento, elas são medidas que elas têm uma estrutura de sanção. A estrutura delas é de sanção, é de pena. Por quê? Porque estruturalmente elas atingem um bem que não é aquele que é objeto da obrigação.
que está sendo executada, né? Então, quando eu, por exemplo, vou lá e proponho caçar um passaporte, tomar um passaporte, enfim, eu estou atingindo o direito de ir e vir, que não tem nada a ver com aquela obrigação de pagar a quantia que está sendo executada. Então, a estrutura dela é de pena, em que pese a sua finalidade seja executiva, dar cumprimento à obrigação. Então, quando você emprega uma medida dessa, né, para forçar o cumprimento de uma obrigação contra um executado que se percebe que não tem condições de cumprir aquela obrigação, né, que não tem patrimônio, que realmente não há a menor chance dele cumprir aquela obrigação, e realmente há como se constatar isso em algumas situações, a medida ela perde um pouco a sua essência executiva e passa a ser usada como uma simples sanção, como uma simples pena, o que a desnatura, né? Ela perde a sua razão de ser. Então, há que se ter muito esse cuidado, essa cautela. E dentro desse contexto da busca de limites ao poder de execução do magistrado, né, os limites a esse poder geral de efetivação do magistrado, de usar medidas atípicas, uma primeira grande preocupação, que foi a que a gente constatou também nesse julgado relatado pela ministra Nancy Andrighi, se não me engano, da terceira turma do STJ, acho que foi essa semana ou semana passada, é a gente atentar para o fato de que, a princípio, a nossa execução é típica. Há uma tipicidade prima facie. O nosso legislador, ele disciplinou detalhadamente medidas típicas de execução, né? Despontando aí, sobretudo, a penhora e a expropriação do patrimônio do devedor, que é o que realmente transparece. Mas nós temos também uma multa coercitiva, lá do 523, fixa, né? Que é uma medida coercitiva de execução da quantia. Nós temos a possibilidade de inscrição do número do devedor no Serasa, do protesto da sentença, coisas, inclusive, tipificadas pioneiramente para o processo comum, para o procedimento comum, no CPC de 2015. Então, há uma tipicidade prima facie na nossa legislação, né? Um regramento detalhado de medidas típicas. E isso não pode ser ignorado. Então, a prioridade é o uso de medidas típicas, né? E é só quando se percebe que essas medidas típicas não estão dando conta, né? Daí o STJ fala esgotamento, né, das medidas típicas, é que o magistrado, né, deve passar para o uso de medidas atípicas de execução, para o emprego de medidas atípicas de execução. Agora, essa é uma regra a ser observada de modo absoluto? Não. Por quê? Porque a nossa execução, ela também é regida pela menor onerosidade. E exatamente por isso, quando o magistrado tem mais de uma medida de execução possível e igualmente eficaz, ele tem que escolher a menos onerosa. E se a medida menos onerosa for a atípica, então a atípica pode se sobrepor à medida típica. Basta se pensar na prisão civil enquanto medida atípica. É uma medida extremamente onerosa. E pode ser que, no caso concreto, uma outra medida atípica desponte, né, com uma medida igualmente eficaz e que se coloque como uma opção prioritária naquele caso concreto, né? Cíntia, se você puder me confirmar, eu tenho 5 minutos, não é isso? Para eu ver a pegada que eu vou tomar. Além disso, também há uma outra relativização a essa regra possível. Quando se diz que a atipicidade é subsidiária e que, em caráter principal, o juiz deve se valer de medidas típicas, nós estamos nos referindo aí ao uso das medidas atípicas para dar cumprimento à obrigação exequenda principal que está ali em jogo. Mas nós não podemos excluir, né, a possibilidade de uso prioritário e, em caráter principal, de medidas atípicas para dar cumprimento a outros deveres processuais, né? Como, por exemplo, o que está lá no 774, o dever que se impõe ao devedor de indicar bens à penhora, de informar onde eles estão situados, localizados, né? Você pode utilizar uma medida atípica de execução para isso, né? Ou para garantir a exibição de algum documento dentro do processo, para deveres que são deveres, inclusive, de fazer, de não fazer, enfim, algo que esteja mais nesse contexto. Dá para fazer um uso
prioritário dessas medidas atípicas de execução nesse contexto. É necessário que se respeite também o que consta em negócios processuais. Sim, porque as partes podem ter firmado entre si negócios processuais, né, que interfiram nesse raciocínio, como, por exemplo, um negócio processual que estabeleça que o juiz pode se valer prioritariamente de medidas atípicas, que não precisa ser subsidiário o seu uso, e isso há que ser respeitado. Ou um negócio processual que preveja expressamente a possibilidade de uso de uma determinada medida que deixa de ser atípica e passa a ser típica por previsão negocial, né? E, portanto, abre as portas para o seu uso prioritário. E, saindo um pouco desse raciocínio da necessidade de subsidiariedade, mas presa ainda a necessidade de respeito aos negócios processuais, o negócio processual também tem que ser respeitado se ele eventualmente disser que eventuais execuções oriundas ou ações oriundas daquele contrato, né, não comportarão o uso de medidas atípicas de execução. As partes também podem excluir a atipicidade, né, esse poder geral de efetivação do magistrado. Né. Então, se o direito em jogo é um direito passivo de transação, as partes são capazes, não há ninguém vulnerável, estamos lá dentro dos limites do 190 do CPC, essas, sem sombra de dúvidas, são possibilidades. E outros limites MIS ainda existem. Não pode o magistrado, não é possível, não é admissível de forma nenhuma que o magistrado, ao impor uma medida atípica de execução, ele se valha de uma medida ilícita. Já falei da ilicitude por afronta ao negócio processual, mas agora estou falando da ilicitude no sentido mais lato mesmo, né? E é importantíssimo chamar isso a atenção quando a gente lembra daquele precedente do Tribunal do Distrito Federal, porque o Tribunal do Distrito Federal, ele tem um precedente em que o magistrado, ele fez uso de medidas de restrição à água, ao sono, de privação de água, de sono, né, usando instrumentos sonoros contínuos para impedir que a parte dormisse, visando a desocupação de uma escola pública. Privação de água, privação de sono é tortura, é crime de tortura, de acordo com o protocolo de Istambul. Né? Então, não são uma possibilidade. E já estou aqui nas minhas últimas declarações para lembrar a necessidade também de se respeitar, né, a exigência de que a medida seja adequada para alcançar o fim visado, seja realmente necessária, seja razoável e proporcional, seja eficiente, né, que o magistrado garanta o contraditório antes de dar essa medida, né, ou pelo menos um contraditório postecipado. No direito inglês há uma preocupação muito grande com isso. Né? Lá a tipicidade também é subsidiária e se exige muito contraditório. Que a decisão que impõe seja fundamentada. O STJ tem precedente chamando a atenção disso. Quando o juiz se vale desse poder, ele está concretizando uma cláusula geral executiva, com texto normativo aberto, que ele tem que concretizar, considerando as circunstâncias do caso e justificando muito bem à luz do 489, parágrafo 1º do CPC. Né? E tudo isso são diretrizes a serem observadas no contexto da atipicidade da execução, né? E que, sem sombra de dúvidas, né, tem que ser consideradas. E tudo isso, gente, só me faz lembrar de uma declaração do professor Calmon de Passos, né, da importância do poder que é dado ao magistrado no nosso ordenamento. Curiosamente, no livro Direito, Poder e Justiça, né, o professor Calmon de Passos, ele lembrava que é da essência mesma do poder a exigência de sua efetividade. Efetividade. É da essência mesma do poder a exigência de sua efetividade, sem o que deixaria de existir como poder. Ele se traduz sempre em ato, e é de absoluta irrelevância enquanto mero juízo ou enunciado. Ou seja, esse poder geral de efetivação, né, ele tem que ter a sua efetividade garantida. Agora, ele, tal como qualquer outro poder que é atribuído ao nosso magistrado, ele tem limites, ele encontra limites em nosso ordenamento. E é nosso papel continuar buscando esses limites e brigando por eles. É basicamente isso que tenho a dizer. Meu tempo está encerrado. Muitíssimo obrigado mais uma vez.
Sim, muito obrigada, doutora Paula Sarno. A senhora que sempre nos atende. Espero que possamos ter outras palestras, a senhora sempre presente na nossa OAB. Foi muito enriquecedor a palestra, só temos mesmo a agradecer e aguardar os próximos eventos com a sua presença, quando a senhora também puder. Sabemos do carinho que a senhora tem pela nossa OAB Bahia. Neste momento, eu quero falar a respeito do nosso próximo palestrante, o doutor Antônio Adonias Bastos, um grande palestrante, professor. Ele vai tratar do tema A Garantia Fundamental do Acesso à Justiça na Pandemia. Vou falar a respeito do currículo deste grande professor, que também é doutor e mestre pela UFBA, professor de Direito Civil na Universidade UFBA e Faculdade Baiana de Direito, também nosso conselheiro federal da OAB, presidente da CESA Bahia e um grande advogado, o qual irá agora ministrar para todos. Também quero deixar um abraço para a subseção, a qual eu represento como presidente jovem da comissão da Jovem Advocacia de Simões Filho, e agradeço a todos que estão assistindo as palestras online da nossa OAB Bahia, e vamos convidar o nosso doutor Antônio Adonias. Está com o senhor a palavra. Obrigado, Cíntia. Tudo bom? Queria saudá-la, queria dizer que é ótimo ter aqui a representação da Jovem Advocacia de Simões Filho. Gostei que você falou, olha, estou aqui representando a minha subseção de Simões Filho, que é a OAB, na realidade, de todos nós advogados. Eu sempre falo assim, gente, a gente precisa ver a OAB em primeira pessoa. Nós somos a OAB, nós todos advogados, somos a OAB. É ótimo ver aí uma força jovem, ver a Jovem Advocacia, quanto mais do interior, participando ativamente desse congresso. Queria agradecer pelo convite e queria elogiar pela organização. A diretoria da OAB da Bahia, da seccional, está fazendo aí um grande evento. Me parece que, pelo que eu vi, pelos números, é o maior evento da advocacia da Bahia, da OAB da Bahia até agora, em número de inscritos. E nesse novo formato, né, que aí a pandemia e a tecnologia a pandemia nos impôs e a tecnologia favoreceu. Queria saudar minha amiga Paula Sarno Braga, minha colega aí do processo civil, da UFBA, da Baiana, dos estudos, a gente se encontra volta e meia, né? E sempre um prazer, Paula, estar aqui com você. Queria dizer para todo mundo, gente, a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre esse tema que Paula falou foi ela. Uma vez eu estava num congresso, assistindo um congresso, e aí Paula estava falando sobre esse tema, quando o tema não estava positivado, ainda era na vigência do CPC de 73, e Paula defendendo que era cabível as medidas executivas atípicas na execução de pagar quantia, né, as obrigações de pagar quantia. E aí eu fiquei assim pensando, poxa, eu nunca tinha pensado, nunca tinha parado para pensar nisso. E aí ela estava lá desfiando um acórdão do STF, e aí eu falei, foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre o tema, que é um tema importantíssimo, um tema assim, que ele não é só da pandemia, ele é um tema atemporal, porque ele diz respeito à efetividade das decisões judiciais, e recomendo também, se tiver a oportunidade de voltar a esse tema depois, de reler, de ler, ouvir e conversar, tem um livro que decorre de uma tese de doutorado de nosso amigo Minami, né, Paula? Em que ele cria um conceito do non-factible. Do mesmo jeito que nós temos o non-liquid, ou non-liquid para alguns, lá no processo de conhecimento, ou seja, o juiz não pode deixar de julgar alegando que existe lacuna. Minami defende o non-factible, ou seja, o juiz não pode deixar de dar cumprimento,
existe um direito fundamental ao cumprimento das decisões judiciais, um direito fundamental à execução. Ele não pode deixar de dar cumprimento às ordens judiciais, às obrigações que estão nos títulos executivos extrajudiciais, porque não existe norma, exatamente por conta dessas medidas, dessa atipicidade das medidas executivas. Toda vez que eu ouço Paulo falando, eu falo assim, poxa, estou aprendendo mais sobre o tema, é uma coisa inesgotável. Bom, o tema do nosso painel é o acesso à justiça em relação aí às garantias fundamentais e nesse momento de pandemia, né, gente? É sempre bom falar para a advocacia, falar na OAB, eu me sinto em casa, porque, de um lado, sou advogado e gosto muito de ser advogado, de outro lado, sou professor e também gosto muito de ser professor. Então, falar no evento desse promovido pela OAB soma as duas coisas. E falar sobre o momento em que estamos vivendo, como o Paulo bem colocou aí, estamos nós aqui vivendo um momento de pandemia, um momento talvez único nas nossas vidas, um momento ímpar na vida de toda a humanidade. E, obviamente, isso não é bom, porque a circunstância que nos levou a isso, a esse isolamento social, não é boa, mas é um momento em que nós fomos assim empurrados para uma nova realidade. Costumo dizer isso porque a gente já tinha aí um manancial tecnológico à nossa disposição, nós tínhamos aí toda uma tecnologia já estruturada à nossa disposição, mas nós não a utilizávamos na sua plenitude, como acho que ainda não utilizamos, e o fato de estarmos socialmente isolados, melhor dizendo, fisicamente isolados, né, sem contato físico uns com os outros, o que é diferente de um isolamento social, porque estamos aqui convivendo de uma outra maneira, não tão prazerosa como o convívio pessoal, o convívio presencial, mas estamos convivendo. Então, nós fomos empurrados para esse momento. E fala-se de uma anterior normalidade, de um momento de excepcionalidade pelo qual estamos passando, e também fala-se de um novo, entre aspas, novo normal, de uma nova normalidade. E me parece que nós não podemos imaginar que nós, na nossa profissão, na advocacia, assim como todos os outros profissionais do direito, os magistrados, os membros do MP, os procuradores, enfim, todo o sistema jurídico, ele passa aí por modificações que decorrem dessa contingência da pandemia, para a gente chegar depois aí num momento que vai ser um momento diferente daquele momento anterior, daquela normalidade anterior, em que nós vamos ter aí uma nova conformação da nossa profissão. E como é que isso impacta no acesso à justiça? Antes de mais nada, é importante que a gente tenha claro que acesso à justiça não é acesso ao poder judiciário somente. Essa, sem dúvida nenhuma, foi uma grande conquista da nossa Constituição Federal, lá em 1988, quando o artigo 5º, inciso número 35, afirma que nenhuma lesão ou ameaça de direito será afastada da apreciação do Poder Judiciário. Aquilo já era um grande avanço. Por que aquilo era um grande avanço? Porque vínhamos de um sistema jurídico, de um ordenamento jurídico anterior, que vinha de um sistema político totalitário, em que determinadas demandas, determinados conflitos, eles não eram sequer levados ao judiciário. Então, falar em acesso à justiça, lá em 88, como a inafastabilidade do Poder Judiciário, como uma garantia de que o Poder Judiciário pudesse apreciar as demandas, todos os conflitos, ou todas as ameaças ou as lesões a direito, já era uma grande conquista, já era uma grande garantia. Mas esse conceito foi evoluindo. E sem que ele tivesse sido abandonado, ele foi aprofundado. E hoje em dia a gente não pensa mais só em acesso à justiça como o direito de bater as portas do judiciário, de ajuizar ações, mas o direito de obter uma tutela que seja justa, uma tutela que seja entregue em tempo razoável e que entregue o resultado mais próximo possível daquilo que teria sido obtido pela parte se não houvesse conflito. Ou seja, se não houvesse conflito, como as obrigações tivessem sido cumpridas regularmente,
qual seria o resultado que nós teríamos? E em quanto tempo nós teríamos? Então, o processo e o acesso ao judiciário deve ser provido de mecanismos que propiciam esse resultado. Então, aí nós temos o acesso à justiça como um acesso qualificado ao Poder Judiciário. Fora disso, eu não vou abordar aqui, porque senão a gente não acaba hoje, fala-se também em acesso à justiça como acesso à ordem jurídica justa, obtido através de outros meios de solução de conflito, como a mediação, a conciliação, a arbitragem, acesso a direitos e garantias fundamentais obtidos através de políticas públicas estabelecidas pelo Estado, pelo Poder Executivo, por mecanismos previstos pelo legislador, enfim. Mas aí eu vou recortar a minha fala para o acesso à justiça como acesso ao Poder Judiciário e nesse momento de pandemia. Vejam, nós, advogados, não podemos esquecer que nós temos prerrogativas que servem para o exercício da nossa função. Nós não falamos em nome próprio, nós somos constituídos pelo jurisdicionado, pelos nossos clientes, que, enfim, é a própria sociedade, que diante de um conflito, diante da angústia de resolver um conflito, busca a advocacia, busca o advogado, busca a advogada para obter uma solução adequada do seu conflito. E nós, então, ajuizamos ações e diligenciamos os processos e temos a prerrogativa de despachar com os juízes, de ser recebidos pelos magistrados, ser recebidos nas repartições, ser recebidos, nós temos a prerrogativa, a garantia de acesso às repartições, às salas do fórum, às salas de audiência, às secretarias das varas, não como um benefício, mas como uma prerrogativa que é inerente à nossa função para bem representarmos os nossos constituintes, que, enfim, é a própria sociedade. Então, vejam, como é que isso se dá? Como é que o acesso à justiça se dá nesse momento em que os fóruns estão fechados, em que as audiências, as salas de audiência estão fisicamente fechadas? A gente vê aí o Poder Judiciário, tanto quanto possível, ele também foi empurrado para essa pandemia e tem aí tido algumas iniciativas que envolvem a tecnologia e temos aí já algumas audiências telepresenciais, temos modificações na Lei 9.099 para prever uma audiência telepresencial, uma audiência virtual, uma audiência de conciliação virtual. Vemos que alguns tribunais, estamos vendo aí, acompanhando alguns tribunais que estão regulamentando as audiências, inclusive de instrução, e aí é um campo muito fértil para os negócios processuais. E aí temos toda uma controvérsia sobre o desenvolvimento e a realização dessas audiências em meio virtual, afinal de contas, sobretudo as de instrução. Afinal de contas, nós não estamos nem culturalmente, nem tecnologicamente ainda, me parece, adaptados e prontos para uma audiência coletiva de testemunhas, se as partes não concordarem, se os advogados não concordarem, até porque existe no Brasil um déficit de inclusão digital. Mas eu queria destacar, minha gente, um aspecto importante que acho que a advocacia precisa aproveitar durante essa pandemia. Reparem, nós saímos lá da nossa petição, os nossos antepassados, né, saíram lá das petições escritas à mão, a pena, né, a caneta, para a máquina de datilografar, depois para a máquina de datilografar elétrica, depois para os computadores. E se pensarmos bem, nós vivemos uma profissão que é uma profissão conservadora. Nós, advogados, a advocacia é conservadora, a magistratura é conservadora. Conservadora em que sentido? No sentido de que nós acabamos preservando muito a forma do nosso trabalho. E se pensarmos hoje no processo eletrônico, se pensarmos nos atos processuais, eles são fundamentalmente o que eram quando eles eram praticados à mão. As nossas petições, elas
continuam sendo o que eram quando se escrevia uma petição à mão. Logicamente que hoje nós conseguimos fazer petições maiores, mais fundamentadas, etc., até porque é muito mais fácil consultar a jurisprudência, consultar a doutrina, o acesso à informação é muito maior. Mas nós não mudamos a forma de prática dos atos processuais. Se pensarmos também no Poder Judiciário, vejam, as sentenças elas continuam tendo o mesmo formato, a mesma forma. A nossa maneira de conceber os atos processuais continua sendo a mesma que existia na década passada, nos anos de 1990, 1980, 70, 60. Só que, minha gente, nós vivemos uma era que é uma era de hiperdocumentação e de hiperacesso à tecnologia. A tecnologia se tornou barata e se tornou acessível para todos nós. Todos nós temos, ou quase todos nós temos, acesso a um smartphone, a um celular. Todos nós, ou quase todos nós, temos acesso a redes sociais, tiramos fotografias no telefone celular, nós lemos QR Codes no celular, nós fazemos uma série de coisas com o computador e com o celular que anteriormente, nós não fazíamos, ou porque não tínhamos acesso, ou porque nós não tínhamos instrumental tecnológico para isso e acesso à própria informação para isso. Vejam, só que as nossas petições continuam sendo as mesmas. E quando a gente elabora uma petição inicial, hoje, num processo eletrônico, o que nós fizemos? Nós transformamos a petição que era em papel numa petição em PDF. Foi o que nós fizemos. Nós não paramos até hoje para pensar que a forma eletrônica dos atos processuais ela deve servir para ampliar o acesso à justiça. Como assim? Veja, não é só mudar o design, o layout da nossa petição para que ela fique colorida, mais bonita, com a fonte tal, a fonte qual, para que ela se adapte a uma tela de computador ou se adapte a uma tela de celular. Nós temos hoje recursos que estão à nossa mão e que nós utilizamos muito pouco. Vou dar um exemplo para vocês. Antes da pandemia, cerca de 1 ou 2 anos atrás, eu lembro que eu fui realizar uma sustentação oral e eis que eu me deparei com os memoriais elaborados por um outro advogado. E aí eu olhei aqueles memoriais e eram memoriais que ele falava assim, bom, eu entreguei os memoriais gráficos aqui para os julgadores. E aí eu falei assim, o que são memoriais gráficos? Né? Porque meus memoriais eram todos escritos, sintetizando aquilo que eu achava que era importante para o julgamento do processo. E quando eu tive acesso aos memoriais elaborados pelo outro advogado, eram memoriais gráficos mesmo, com gráficos. Como o caso envolvia uma série de fatos, e era importante explicar esses fatos em ordem cronológica, ele fez uma linha do tempo. Não sei se vocês se lembram da linha do tempo da época lá do colégio, que o professor de história escrevia e ia dizendo, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu. Ele, nos memoriais gráficos, ele mostrava essa linha do tempo, o que foi extremamente importante para poder organizar o raciocínio dos julgadores ali, para que eles tivessem claro quando cada fato aconteceu, qual foi a influência de um fato em relação ao fato posterior e assim por diante. Aquilo me chamou a atenção porque eu tive ali um contato com uma peça processual, um ato processual que não era exatamente escrito no vernáculo. Ele era um ato processual gráfico e que cumpriu muito bem a sua função. E a partir dali eu comecei a ficar atento àquilo. E aí, vejam, comecei a analisar e a ouvir, a estudar sobre o assunto e comecei a ver como nós somos conservadores em relação aos atos processuais e a forma de exercer a profissão. E comecei a ver também que, com o advento dos processos eletrônicos, sobretudo agora, na época da pandemia, alguns advogados começaram a colocar QR Codes. Gente, colocar QR Code não é uma coisa do outro mundo, não.
Vocês podem baixar aí nos seus celulares e no computador aplicativos que fazem, que constroem QR Code. Mas por quê que alguns advogados começaram a colocar QR Codes em sua petição? O que está por trás desse QR Code? Porque o QR Code é um método de leitura. Então, a gente aponta o celular ou aponta lá o mecanismo de leitura do QR Code que temos no computador e ali abre algum link, que pode ser um vídeo, pode ser uma fotografia. E comecei a perceber que alguns advogados começaram a colocar QR Codes na sua petição para explicar determinados trechos da petição. Então, imaginem vocês, se nós tivermos aí uma petição inicial com um pedido de tutela de maneira sintética, o que é a tutela de urgência? Qual é a tutela de urgência que eu preciso obter, que o meu cliente precisa obter? Só que muitas vezes o juiz precisa passar pela leitura de toda a petição, e às vezes a tese jurídica é complexa, às vezes os fatos são extensos, para ele chegar lá no final da petição e ler lá o capítulo da tutela de urgência. Bom, e aí comecei a me deparar com petições que tinham QR Codes, e aí quando a gente abria o QR Code, tinha lá um vídeo do advogado explicando a urgência. Vejam, aquilo me soou tão diferente. E vejam, do ponto de vista do magistrado. O magistrado, às vezes, tem uma petição de 20, 30 laudas para poder ler, no meio de todo o trabalho que ele tem. E, às vezes, é mais fácil e é mais prático até para ele que ele aponte o celular ali para a petição e consiga ver um vídeo de 1 minuto do advogado explicando o caso. Vejam, então, essa é uma tecnologia que está acessível a todos nós e que nós pouco usamos ainda. E para quem não usa QR Code, não se sente ainda à vontade em usar QR Code, é possível, perfeitamente possível, colocar um link na petição, em que o magistrado vai lá, clica naquele link e acessa um vídeo, uma fotografia, uma explicação sobre a tutela de urgência. Ou então, e aí começamos a fazer no escritório, começamos a colocar links. Veja, é engraçado, né? Porque a jovem advocacia, ela colabora, ela faz uma transfusão de sangue nos escritórios, ela renova os escritórios, né, Cíntia? Porque, veja, eu comecei a ver as pessoas que trabalham comigo fazendo o seguinte, com uma habilidade que eu acho incrível. Elas pegam assim, olha, o documento tal diz isso. Na minha cabeça, eu precisaria ir até o documento. E aí as pessoas cortam o documento ali e colam na petição. Só que isso, quando é um documento escrito, é fácil cortar e colar e botar na petição. Mas e quando eu tenho um vídeo? Então, eu tenho aqui um vídeo do acidente de trânsito. Eu tenho um vídeo que é importante que é uma prova mesmo, que é importante para o convencimento do magistrado. Eu tenho fotografias. Então, por que a gente não coloca isso em links dentro da petição? Vejam, minha gente, transformar o processo físico em processo eletrônico não implica somente em pegar a petição física em papel e colocá-la em PDF, porque isso é muito pouco, porque a gente está usando muito pouco dos nossos recursos para isso, dos recursos que estão à mão. E aí, nós podemos nos valer disso tudo, inclusive neste momento de pandemia, já concluindo, por quê? Porque nós temos hoje, querendo ou não, uma maior dificuldade de acesso ao próprio Poder Judiciário. Então, para marcarmos com um determinado magistrado para poder despachar uma petição inicial, um recurso, é mais difícil do que quando o fórum estava aberto, quando nós tínhamos um atendimento presencial. Por quê? Porque estamos todos nós numa situação de isolamento e isso causa uma dificuldade, né? Então, na medida em que nós podemos nos valer desses instrumentos, a gente também fortalece o acesso à justiça, sobretudo nesse momento de pandemia. E tudo isso que eu falei, vejam, é que eu não comecei pelo nome, eu comecei pela técnica, explicando a técnica, mas para dizer que tudo isso já está sendo estudado, já está sendo implementado. Precisamos nos valer da tecnologia para implementar o acesso à justiça, garantindo as prerrogativas da advocacia, e isso é o que se chama hoje de legal design.
Ou seja, aquilo que as pessoas com anglicismo chamam de legal design nada mais é do que permitir que nós tomemos decisões da forma mais estratégica possível para facilitar o entendimento, a comunicação, a empatia, enfim, o próprio acesso à justiça. Então, fica aqui uma proposição para esse momento em que nós estamos passando aí pelo isolamento social, pela pandemia, que já é tão difícil, que nós repensemos, que nós incrementemos a forma de advogar, pensando que nós temos no processo eletrônico e na tecnologia que nós temos à mão, que nós não temos só uma transformação do processo em papel em processo eletrônico, na forma de leitura numa tela de computador, mas que podemos utilizar de uma série de instrumentos para poder propiciar a melhor realização do nosso trabalho e que isso incremente o acesso à justiça. Era o que eu queria transmitir nesse momento. Queria agradecer mais uma vez pelo convite, voltar a saudar a Paula, voltar a saudar a Cíntia, dizer que é uma pena que Fred não, por motivos de força maior, não tenha podido estar aqui conosco, né? Para podermos desfrutarmos também das sempre brilhantes lições dele. Fred é um cara inovador, está sempre na vanguarda também, está uma pena realmente, mas que ele esteja, pelo que eu soube, não foi nada grave, viu, gente? Mas ele já está melhorando. Tem que avisar isso, né, Paula? Porque senão a gente fica assim, teve um pequeno problema de saúde, todo mundo o que é, mas parece que está bem. Tá joia? Um beijo, um abraço e que fiquem todos bem. Muito obrigado, doutor, pelas explanações. O senhor nos deixou um vasto conhecimento. Agradeço em nome da OAB Bahia, em nome dos nossos representantes da OAB Bahia. E, por todo carinho, agradeço à doutora Paula Sarno, agradeço ao senhor novamente e que possamos estar presencialmente logo, logo, porque esse calor humano também se faz, né, de vontade de todos. Agradeço a todos ouvintes por estar presente nesta palestra e encerramos aqui o painel 32. Obrigado a todos.